No vídeo de hoje eu vou falar sobre PGWP, ou seja, tudo o que você precisa saber sobre o Post-Graduation Work Permit. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Karine Ana, eu sou consultora de imigração e eu te ajudo a trabalhar, estudar e a imigrar para o Canadá. Eu quero chamar esse vídeo de A Bíblia, então eu quero que você guarde isso na tua cabeceira da cama, que você salve esse vídeo porque vai ter informações muito úteis e muito importantes aqui para você que vai ou estar considerando acolher um programa de estudos e depois aplicar para o PGWP, que vai te dar a possibilidade depois de transicionar para um processo de imigração. Então, vem comigo. Antes de mais nada, se você ainda não assinou o canal, por favor, assine, isso é muito importante para mim. Não deixe de ativar o sininho ali para receber as notificações. Tem vídeo novo toda segunda-feira. Compartilhe com um amigo seu que também precisa dessa informação. Então vamos lá. PGWP. O que é isso? PGWP é a sigla para Post-Graduation Work Permit, ou seja, permissão de trabalho pós-estudos aqui no Canadá. E é importante entender como esse processo funciona, quem é elegível, quem não é, porque se você está considerando fazer o seu planejamento via estudos aqui no Canadá para depois poder transicionar para a imigração, esse tempo que você vai ter de PGWP ele é muito essencial para que você adquira a experiência de trabalho necessária ou para que você tenha a job offer ali necessária para que você se qualifique depois para um processo de imigração. Por que eu estou trazendo esse vídeo nesse momento? Como existem 3 datas ao longo do ano, para quem vai fazer college, né? As pessoas vão se formar ali final de abril, maio, depois disso agosto, setembro ou dezembro, então são sempre as épocas que vão surgir mais dúvidas com relação ao PGWP. Então o que eu quero falar antes? Primeiro, para você que está fazendo o seu planejamento, que programa escolher, como que você vai ser elegível. Depois que você já está se formando aqui, o que você precisa entender, os prazos e tudo mais, para que você possa aplicar para o seu PGWP. E aí, por último, eu quero tirar uma dúvida muito grande que as pessoas têm. Se o cônjuge, ou seja, seu parceiro que está te acompanhando aqui enquanto você estuda, ele vai ter direito ao Open Work Permit quando você aplicar para o seu PGWP também. Então, primeiramente, para quem está começando o planejamento, escolhendo o seu programa de estudos, é importante você saber o que você precisa considerar nesta etapa. Seu programa de estudos precisa ser o Post-Secondary Education, ou seja, um curso de diploma, certificado, um curso vocacional que seja considerado ensino superior. Então, para aquelas pessoas que pensam em fazer um programa de idiomas aqui no Canadá, essa pessoa não tem direito ao PGWP. Pode ser um college, pode ser uma faculdade, enfim, né? Esses programas vão dar direito a você depois aplicar para o PGWP. Enquanto você vai estudar aqui, você vai ter direito de trabalhar. Então, as pessoas que estão estudando aqui vão ter o Study Permit e também um Off-Campus Work Permit. Então, durante todo o seu período de estudos, você vai poder trabalhar part-time, salvo ali algumas exceções durante férias e breaks que você vai poder trabalhar full-time. Quais são as instituições elegíveis para PGWP? Colleges públicos no geral, universidades públicas e privadas que conferem degree, ou seja, se você está fazendo um programa numa universidade privada, no qual você vai ter um título de bacharel, de mestrado ou doutorado, você também vai estar elegível ao PGWP assim que você se formar. Colleges privados, no geral, não dão direito ao estudante ter PGWP depois, salvo raras exceções. Existe uma lista pública, depois eu vou deixar o link aqui para você, das GLIs, as instituições que são designadas para estudantes internacionais, e nessa lista vem falando quais são as que são elegíveis a PGWP. E aí é importante que, mesmo que ela seja privada, pode ter algumas condições que faça com que ela tenha ali os requerimentos, atenda os requerimentos do PGWP. Então, quando você estiver fazendo a sua escolha de estudos aqui no Canadá, já vai direto no college público. E também, pensando na imigração lá na frente, college público é o que vai te dar elegibilidade, por exemplo, para processos de imigração provinciais para estudantes internacionais, e também é o que vai te dar pontuação extra no Express Entry, se você estiver considerando ter um perfil ativo depois que você se formar. O seu tempo mínimo de programa precisa ser 8 meses pelo menos, então é o que eles chamam aqui de long term. Programas, mesmo sendo, por exemplo, oferecidos por colleges ou universidades que tenham períodos menores a 8 meses, eles não serão elegíveis para PGWP. Por quê? 8 meses é o que é considerado uma equivalência acadêmica de 1 ano. Programas de 8 meses são 2 terms, 2 períodos de aulas de 4 meses cada um, então no geral você tem uma formação ali superior, Post-Secondary Education, de 1 ano pelo menos. Então considere esses fatores. Se você for escolher um college que seja público, um programa de ensino superior, ou que eles chamam aqui de Post-Secondary Education, e que tenha no mínimo 8 meses de
período, né? Ou equivalência, o que eles chamam de equivalência acadêmica de 1 ano, tá bom? Depois disso, quando você veio para cá e já começou a estudar no seu programa, para que você mantenha essa elegibilidade para depois aplicar para o seu PGWP, todos os termos você tem que manter a condição de ser um estudante full-time. Full-time significa pelo menos 20 horas de estudos por semana, mas no final das contas é o college quem determina quantos créditos, quantas matérias você vai cursar por período para ser considerado um estudante full-time. Há uma única exceção de você poder estar elegível para o PGWP não estudando full-time, é no último período de aula. Porque às vezes acontece, por exemplo, de você ter feito 4 matérias no primeiro período, 4 matérias no segundo período e sobrou uma matéria para você fazer no último período por algum motivo, enfim. Então, no seu último período de aula, se você não for um estudante full-time, não tinha matéria suficiente, enfim, na sua distribuição ali, você não concluísse ele full-time, não tem problema, é uma exceção. Durante o período de aulas, você não pode tirar nenhuma licença, né? Então, existem os termos obrigatórios de aulas e tudo mais, e você precisa concluir e ser um estudante full-time nesses termos. Então, assim, Karina, engravidei, né, tive problema de saúde, tarará. Isso tudo vai ser avaliado caso a caso. Se você estava estudando no primeiro termo, você sofreu algum problema que você precisou ficar afastado e você não concluiu aquele termo full-time, você vai estar comprometendo ali a sua elegibilidade depois para a obtenção do PGWP. Quando fazemos uma aplicação do PGWP e se tem um caso muito específico, tudo isso vai ter que ser considerado pelo oficial e tudo mais, então há um risco muito grande. Então é importante que você tente ali o máximo que você puder, enfim, qualquer motivo que seja, concluir os seus termos todos full-time, com exceção ao último, que você tem ali uma flexibilização na regra, tá bom? Então, períodos de licença, essas coisas por doença, o que seja, é bem complicado, é um tema bem delicado. Então, só se você realmente precisar, estiver numa situação inesperada, que pode ser possível, óbvio que a apresentação de toda a documentação, tudo, mas, gente, evite ao máximo. Evite ao máximo. Durante todo o seu período de estudos, seja um estudante full-time, que você não vai ter nenhum problema lá depois para aplicar para o seu PGWP assim que você se formar. Qual que é o tempo de PGWP que você vai ter depois que você se forma? Se você escolheu um programa de 1 ano, ou 8 meses com equivalência acadêmica de 1 ano, sua permissão de trabalho pós-estudos será de 1 ano exatamente, porque sempre vai acompanhar o período dos seus estudos. Então, se você fez um programa, por exemplo, de 1 ano e meio, 1 ano, 1 ano e meio, ou que seja inferior a 2 anos, você vai ter exatamente o mesmo período ali de permissão de estudos full-time depois que você se forma. Se você já fez um programa de equivalência acadêmica de 2 anos ou mais, aí você vai ter o tempo máximo do PGWP, que são 3 anos. Gente, é muito importante considerar no seu planejamento esses 3 anos de PGWP. Por quê? 3 anos, pensa assim, você estudou quase 2, depois tem mais 3 anos para estar aqui, é tempo suficiente, é o tempo mais confortável ali para que o seu projeto de imigração pós-estudos ele saia do papel de forma mais confortável, mais segura e tudo mais. Especialmente em províncias concorridas como Ontário e BC, por exemplo, quanto mais tempo você tiver aqui, seu cônjuge estiver aqui, melhor, porque vocês vão conseguir ali transicionar de forma mais confortável, vamos dizer assim, para a imigração. Karina, eu vou fazer 1 ano de estudos e vou ter 1 ano de PGWP. Ok? Depende muito do perfil, tá? Eu acho arriscado, eu sempre vou pelo lado mais seguro, sou bastante conservadora nesse sentido, mas é totalmente possível de acordo com o perfil do candidato. Então é muito importante fazer uma avaliação de perfil. Se você está ainda no Brasil, pensando em estudar aqui no Canadá, então vamos fazer esse planejamento, tentar ver seu perfil, ver quais são as suas opções, qual província você vai, porque pode ser possível 1 ano, tá? Entenda que é um planinho um pouquinho mais arrojado, considerando o cenário atual, tá bom? Então o que você precisa ali depois que você se forma? Muitos estudantes acreditam que eles precisam estar trabalhando para ser elegível ao PGWP, quando na verdade não. Para aqueles que se formaram, essas pessoas elas são elegíveis ao PGWP se elas cumpriram todos os requisitos do programa, se ela cumpriu tudo ok, terminou o programa de estudos, você já é elegível a aplicar para o seu PGWP. O que você vai precisar? Do seu Official Transcript, ou seja, do histórico escolar, mais a Graduation Letter. Esses documentos são essenciais para que você aplique depois para o seu PGWP. E você tem até 180 dias após formado para aplicar para o seu PGWP. Se você estiver no Canadá, você tem que ter um status válido. Então, enquanto a sua permissão de estudos estiver válida, recomendo que você aplique dentro desse período. E normalmente vai estar lá atrás. Você aplicou para o seu visto de estudos e quando você chegou aqui foi emitida a sua permissão de estudos, normalmente você vai ganhar um tempo a mais, né? Então, por exemplo, se o seu programa de estudos é para terminar em dezembro, o consulado vai te dar ali mais pelo menos uns 3 meses de sobra. Por quê? Porque ele entende que você vai se formar, você tem documentação que você tem que aguardar da universidade.
Então, sempre a sua permissão de estudos ela vai ter um tempo um pouco maior do que o período que é previsto para que você finalize os seus estudos. Entre terminar o seu programa de estudos e se formar, existe um tempo ali que as pessoas acham que elas estão num limbo, vamos dizer assim. Quando você termina as suas provas finais, existe um tempo ainda que os professores vão corrigir aquelas provas, jogar as notas no sistema. Então, normalmente, a instituição de ensino ela vai te fornecer a documentação de conclusão de curso entre 20 e 30 dias depois, salvo raras exceções. Às vezes você tem emergência, já está trabalhando e quer começar a trabalhar full time, enfim. Tem ali alguns critérios que cada instituição pode tratar de forma diferente. Mas, no geral, entre 20 e 30 dias depois que você conclui as suas provas, que você vai receber essa documentação. Nesse período, se você não recebeu a documentação da instituição ainda, você ainda é um estudante, certo? Não há nada, nenhuma documentação que prove que você já finalizou. Então, você ainda está aguardando a sua conclusão, seus documentos de conclusão. Então, o que acontece? Você pode continuar trabalhando nesse momento normalmente. Como estudante, você continua trabalhando part-time. Depende da época do ano também. Por exemplo, se você está se formando em dezembro, sua última prova foi dia 20 de dezembro, entende-se que todo mundo tem o break ali de final de ano. Então, durante os breaks, você vai poder trabalhar full-time. Então, salvo algumas datas ali, por regra, se você terminou, por exemplo, em maio, terminou em agosto, enquanto não recebeu a documentação do college, você pode continuar trabalhando normalmente, part-time. Se você não estiver trabalhando, nada muda na tua vida, espera a documentação do college e tá tudo certo. A partir do dia que você recebeu a graduation letter e o official transcript, que são os documentos que você necessita para aplicar para a sua PGWP, se você quiser continuar trabalhando, o ideal é que você já faça a aplicação nesse dia. Então, mesmo que você não tem ainda o resultado do seu PGWP, porque demora um pouco, você já vai poder, a partir do dia que você aplicou, trabalhar full time. Então, se você tem uma oferta de trabalho full time, assim que você termina os estudos, no dia que você aplicou, você já pode trabalhar full time. E outra coisa que é interessante é que a partir do dia da sua aplicação para o PGWP também já começa a contar ali o período para a sua Canadian Work Experience, ou seja, depois que você completar um ano, você não precisa esperar a emissão do seu PGWP para contar a partir daquela data. Se você começou a trabalhar full time a partir do dia que você aplicou para o seu PGWP, estamos contando aí a partir desse dia. Você que se formou, você não tem necessariamente obrigação nenhuma de estar trabalhando para ser elegível ao PGWP. Os únicos critérios de elegibilidade ali são você ter concluído um curso elegível, você ter concluído um programa elegível, numa instituição elegível e ter sido considerado um estudante full time, tá bom? E aí vem a grande questão de todas, o cônjuge. Para aqueles que veio para cá nesse projeto em casal, o que acontece? O marido, a esposa, o parceiro, parceira, eles vêm acompanhando esse estudante e durante o período que o estudante está no college, esse companheiro tem um Open Work Permit, ou seja, uma permissão de trabalho aberta, que permite que essa pessoa trabalhe full time enquanto o seu parceiro está no college. A gente está agora numa Temporary Public Policy que permite que o estudante, assim que se forma, se ele tiver qualquer tipo de trabalho aqui no Canadá, se ele estiver trabalhando, vai dar direito ao cônjuge de aplicar para a extensão do Open Work Permit. Mas, no geral, via de regra, quando essa Temporary Public Policy acabar, volta-se à regra convencional. Se você se formou e você não tem um trabalho, o seu cônjuge não vai conseguir estender o Open Work Permit dele pelo mesmo período do seu PGWP. Assim que essa Temporary Public Policy acabar, volta-se ali que precisa ser um trabalho qualificado. Tier 0, 1, 2 e 3. Então essa é uma grande preocupação, porque o estudante, assim que ele se forma, às vezes ele está até trabalhando, mas ele não tem ainda as qualificações para poder estender junto o Work Permit do cônjuge. Então o que acontece? Lembra que eu falei, normalmente será emitida a permissão de estudos com 3 meses a mais do que o término do teu programa, né? Para o seu cônjuge que está te acompanhando, ele vai ter essa mesma condição. Então, por exemplo, o seu programa terminou em dezembro, o Open Work Permit do seu parceiro vai até março, possivelmente, do ano seguinte. Então, o que acontece? Se você terminou o seu programa de estudos e você ainda tem um trabalho que não se qualifica para poder aplicar para ele junto com o seu PGWP, você não precisa aplicar junto. Então, aplica você para o seu PGWP para você não perder as suas condições de continuar trabalhando. E aí, nesse período, você vai encontrar um trabalho que qualifique, né, que você possa pedir a extensão do Open Work Permit do seu parceiro. E aí pode fazer a aplicação separadamente. Abrindo um parênteses aqui. Hoje em dia, por conta dessa Temporary Public Policy, praticamente qualquer trabalho
dá direito a aplicar para a extensão do cônjuge também. Então, se você está nessa condição, aplica junto porque é menos dor de cabeça. A questão de aplicar para o Open Work Permit do cônjuge, né, ela pode ser feita a qualquer momento durante o seu período de PGWP. Óbvio que ninguém quer parar de trabalhar, ainda mais se o seu cônjuge estiver num trabalho ok, num trabalho bom, com uma renda legal. Mas entenda que, vamos supor, se você ganhou 3 anos de PGWP, a qualquer momento desses 3 anos, se você tiver um trabalho que qualifique ali, é possível pedir a extensão do Open Work Permit do seu marido. Ideal é que se faça antes do Open Work Permit dele vencer, porque ele não vai precisar interromper o trabalho. Mas, se não der, por algum motivo e tudo mais, se expirar o Open Work Permit do cônjuge, ele vai ter que parar de trabalhar até você ter ali as condições e ele ter elegibilidade para se aplicar para um novo Open Work Permit para ele. Filhos dependentes. Os filhos, por serem seus dependentes, normalmente são menores de 22 anos, independe de você ter trabalho ou não. Quando você for aplicar para o seu PGWP, já pode pedir os das crianças juntos com o seu processo, porque se você não estiver trabalhando nesse momento, eles vão ser elegíveis a aplicar, a estender junto com você de qualquer forma. É só a questão ali, tem esse ponto delicado do cônjuge mesmo, tá? Porque o governo fala que não se pode ter 2 Open Work Permits numa household, a não ser que um dos trabalhadores tenha um emprego qualificado. Então, somente vai poder ter 2 Open Work Permits dentro da mesma moradia, vamos dizer assim, se um tiver um trabalho qualificado, e esse um precisa ser o estudante, depois que se forma, que ele tem direito ao PGWP. Salvo, mais uma vez, essa Temporary Public Policy. Outra dúvida muito comum é, Karina, precisa ser um trabalho full-time? Se eu tiver um trabalho part-time qualificado, serve? Serve, tá? O governo não faz distinção se é full-time ou part-time. Se você está trabalhando part-time numa profissão que qualifica ali para o seu cônjuge poder estender o Open Work Permit, tá tudo certo. Documentos necessários para você apresentar como prova de que você está trabalhando é a carta de referência ali da empresa. Muita gente fala, Karine, se eu tiver só a job offer, tá ok? Tá ok. Desde que ela tenha os DURIs. O oficial precisa entender o que você faz, quais são os seus DURIs e tudo mais. Então, se a sua job offer tiver todas as condições, DURIs, cargo, salário e tudo mais, tá ok. Se não, tem que pedir uma cartinha que eu chamo de Confirmation of Employment, para mosrar que você atende todas as condições de estar trabalhando. Mais uma vez, não precisa ser full-time, mas pelo menos na carta precisa constar que você tem salário, que você está sendo remunerado por aquilo, quantas horas você trabalha e quais são o seu cargo e quais as funções que você faz. Além de, obviamente, ser um documento oficial que a empresa vai te fornecer. Eu acho que eu cobri todos os pontos aqui. Esse é um vídeo bastante explicativo, na minha opinião. Vou deixar os links para vocês aí em termos de elegibilidade de PGWP e tudo mais. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, vai ser um prazer poder te responder. E, mais uma vez, se você tem um amigo que precisa dessa informação, não deixe de compartilhar esse vídeo. Eu espero que ele tenha sido muito útil para você. Caso você queira ter uma análise mais aprofundada de perfil, de elegibilidade, fazer todo um planejamento de imigração, não deixe de agendar a sua consulta comigo. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!